CBN Universidade, um programa dos alunos e profissionais de comunicação da Universidade Estadual da Paraíba. Olá, bom dia. Está no ar o CBN Universidade deste sábado, dia 25 de abril de 2020. O programa que você já sabe, uma parceria entre a Universidade Estadual da Paraíba com a rádio CBN Campina Grande e produzido na Coordenadoria de Comunicação da UEPB. Por aqui você fica informado sobre o que é notícia no universo acadêmico. E vamos aos destaques. Reitores e representantes de instituições de ensino superior e técnico em Campina Grande reavaliam data para retorno das atividades presenciais. E a gente traz os encaminhamentos da reunião. Por aqui tem a série Direitos Sociais com Luciano Nascimento. Na coluna de hoje, seguindo a série Direitos Sociais, e falaremos inicialmente sobre o direito à alimentação. O EPB e o Hospital de Emergência e Trauma de Campina Grande firmam parceria que deve aumentar o número de estágio para estudantes da universidade. A gente traz as informações sobre o calendário acadêmico da UEPB, diretamente da Pró-Reitoria de Graduação. Em relação ao calendário acadêmico, tudo vai depender do curso dessa pandemia e do tempo de suspensão das atividades. O que fizeram os estudantes da UEPB durante o período de quarentena, hein? A gente traz uma reportagem sobre isso. E ainda o diário de quarentena da nossa repórter Carolina Rangel. O professor Edson também vem por aqui no quadro Português Sem Segredos. No quadro de hoje, veremos a diferença entre propício e propenso, além de outras palavras sobre as quais existem dúvidas. Através de parceria, o NUTS da UEPB entrega mais de 13 mil protetores faciais para unidades de saúde aqui na Paraíba. E ainda, você tem se exercitado dentro de casa mesmo? A gente traz dicas de como se manter ativo fisicamente durante esse tempo de distanciamento social. Permaneça em casa e fica sintonizado aqui com a gente que o CBN Universidade está apenas começando. Eu sou Natasha Leone e o CBN é mais uma vez comigo. Afinal de contas, desde que foram adotadas as medidas de isolamento social nas dependências da UEPB, nós que fazemos esse programa estamos restringindo o acesso apenas para mim, que venho uma vez por semana gravar o programa. Todas as reportagens estão sendo feitas através das redes sociais e gravadas de casa mesmo pelos nossos repórteres. A maioria dos colunistas também nos enviam material pela internet. E assim a gente consegue manter a circulação mínima de pessoas no estúdio de gravação da Coordenadoria de Comunicação da UEPB. E mesmo neste momento de atividades acadêmicas presenciais suspensas na Universidade Estadual da Paraíba, a gente tem notícia boa para os estudantes da UEPB. É que quando voltarem as atividades, uma parceria entre a Universidade Estadual da Paraíba e o Hospital de Emergência e Trauma aqui em Campina Grande deve possibilitar um aumento no campo de estágio para estudantes da UEPB. Atualmente, a unidade hospitalar já é o espaço para estagiários dos cursos de farmácia, de odontologia, enfermagem e de fisioterapia. E a ideia é que com essa parceria o Hospital de Trauma possa receber ainda estudantes dos cursos de educação física, fazendo trabalhos de ginástica laboral para os profissionais do trauma, por exemplo, e de psicologia para atendimento psicológico ambulatório para a comunidade, acompanhamento de rotina nos leitos com escuta psicológica, no apoio psicológico a pacientes e familiares e orientação para a educação em saúde. E a expansão da parceria entre a UEPB e o Hospital de Trauma de Campina Grande deve possibilitar aprendizado prático para os futuros profissionais. E só lembrando que todo estágio ele tem que ser acompanhado e monitorado por um profissional. Agora é hora da coluna Direito e Cidadania, que está com a série Direitos Sociais. Vamos ouvir? Direito e Cidadania, com Luciano Nascimento. Bom dia a todos e todos os ouvintes da Rádio CBN Campina Grande. Na coluna de hoje, seguindo a série Direitos Sociais, vamos para o terceiro programa e falaremos inicialmente sobre o direito à alimentação. E esta coluna é dedicada ao personagem número 1 no Brasil e, por que não, no mundo, sobre essa ideia da alimentação como um direito fundamental social. Eu me refiro a Josué de Castro, intelectual pernambucano, recifense, autor de obras como Geografia da Fome, Geopolítica da Fome. Josué de Castro é o intelectual que consegue
colocar a palavra fome e o fenômeno da fome como pauta de governos nacionais e internacionais. Até Josué de Castro, todos colocavam a fome como uma problemática que existia em função de que identificava-se uma superpopulação planetária e uma produção de alimentos que não conseguia atender a essa população mundial. E Josué de Castro vem com a tese de que este não é o problema, ou esta não é a problemática. A problemática é a democratização do acesso à alimentação, ou a ideia de distribuição da alimentação de forma democrática e humana. Então, ele renova ou ele introduz definitivamente a ideia da fome como política pública, política de Estado. Ele consegue levar a questão para países do continente africano, asiático e para até a própria Europa. A ideia de colocar a fome como uma política pública, como algo que merece um tratamento por uma política pública do Estado. É nesse sentido. Ora, então, o que é alimentação? Nós estamos na análise do artigo 6º da Constituição brasileira, né? E a alimentação, assim como a educação, como já vimos, como a saúde, como já vimos, se traduz por um direito social. E a alimentação se torna um direito social no Brasil apenas em 2010, com a edição da Emenda Constitucional número 64, que introduz no caput do artigo 6º a alimentação como um direito fundamental social. Ou seja, colocar a palavra alimentação no caput do artigo 6º da Constituição foi uma política jurídica de ideia de força normativa a esta palavra. O direito à alimentação aparece na Declaração dos Direitos Humanos, no artigo 25, como um direito humano e como uma necessidade humana que, em sendo efetivada, ela assegura saúde e bem-estar. E sendo negada, eu terei problemas de saúde e problemas de bem-estar individual e com consequências sociais coletivas, portanto. No Pacto Internacional de Direitos Sociais, Econômicos e Culturais, no artigo 11, item 1, o Pacto Internacional coloca a ideia da alimentação dentro de uma política de cooperação internacional entre os estados da ONU. E, portanto, a fome passa a ser um problema de todos os estados que estão lá na ONU. Ou seja, a fome passa a ser um problema colocado pela ONU como uma problemática internacional. E o Comitê ONU de Desenvolvimento Econômico, Social, Cultural, nos seus comentários de número 12, traz o conceito do que é a alimentação. E coloca a alimentação, assim como a Declaração Universal dos Direitos Humanos, como uma necessidade que tem que ser efetivada diretamente ou indiretamente do ponto de vista material. Uma necessidade que sai do individual para o coletivo e, portanto, constrói um conceito expansionista de alimentação. E esse conceito, que passa a ser normativo, seja pelos tratados internalizados ao direito constitucional e seja pela própria previsão constitucional no capítulo dos direitos fundamentais sociais, no caso da Constituição Brasileira de 1988, vislumbra duas perspectivas. A primeira delas, a ideia de segurança alimentar, e a segunda delas, a ideia de soberania alimentar. Então vamos à primeira. Tratar a fome ou efetivar o direito à alimentação como uma efetividade material e substancial é uma prerrogativa e uma prioridade de todos os estados nacionais e da ONU. E neste ponto, a própria ONU reconhece os avanços do combate à fome no mundo. Nós temos aí pela Rede Mundial de Computadores acesso ao relatório denominado de State of Food Insecurity in the World, do ano de 2015, em que esse relatório informava que, em 1990, passavam fome no planeta 1,9 bilhões de pessoas, no início dos anos 90. Agora, do ano de 2015, portanto, 5 anos atrás, o número é de 800 milhões de pessoas passando fome no planeta. Então, houve uma diminuição significativa do número de pessoas que passam fome no planeta, sem dúvida alguma. No caso do Brasil, esse relatório informa que entre os anos de 2000 e 2015, isso é identificado por um índice chamado IGF, Índice Global Fome,
pelo Instituto Interdisciplinar de Investigação de Políticas Alimentares, o Brasil imprimiu uma política pública de combate à fome que obteve o resultado de 66% de redução da fome no território brasileiro. E a segunda perspectiva, que é a ideia de soberania alimentar, e essa causa uma preocupação imensa entre as nações e as Nações Unidas, que é a ideia de um plano de ações políticas para garantir a segurança alimentar e a soberania alimentar, porque há um crescimento inequívoco das grandes corporações na produção de alimentos. E as corporações têm um compromisso, um vínculo inequívoco com a ideia de produção, maximização de riqueza, de lucro, e não de democratizar o acesso à alimentação, como pensou lá atrás Josué de Castro. Você tem um país como o Brasil que tem a segunda área de plantio no globo, só perdendo para os Estados Unidos da América do Norte. Essa segunda área de plantio no globo tem maximizado a ideia da produção de alimentos transgênicos pelas grandes corporações, por grandes empresas. Tanto as Nações Unidas, tanto a Organização das Nações Unidas, como organismos internacionais, como institutos internacionais, como os próprios países têm alertado para o risco da produção dos alimentos transgênicos, que ocupam cada vez mais um território maior nessa área de plantio para exportação e alimentação das pessoas. E o risco dessa alimentação, as próprias grandes corporações já reconheceram que há, sem dúvida, risco à saúde das pessoas, a ingerência de produtos transgênicos. Portanto, esse direito à alimentação do artigo 6º da nossa Constituição tem duas perspectivas para a sua efetividade. A segurança alimentar, que tem se tornado uma realidade com a diminuição dos índices de fome no Brasil e no mundo, e a ideia de soberania alimentar, que é um risco à efetividade dessa segurança alimentar. Obrigada, Luciano. E até o próximo sábado com mais Direito e Cidadania para você, ouvinte da CBN Campina Grande, a rádio que toca notícia. E só reforçando que o nosso programa começa sempre às 9 horas aqui na 103.5. E vamos fazer a nossa primeira pausa neste sábado. Na volta, a gente fala sobre as ações da Pró-Reitoria Estudantil da UEPB sobre o calendário acadêmico dos estudantes. Por aqui também tem as dicas do professor Edson Tavares. E ainda neste programa a gente fala como tem sido os dias de quarentena para os alunos da UEPB. CBN Universidade volta já. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. CBN Universidade de volta e já com informação para o estudante da UEPB que vivencia um momento de suspensão das atividades presenciais em virtude da pandemia mundial da Covid-19. Na última reunião entre os gestores das instituições de ensino superior e técnico aqui em Campina Grande, ficou definida a nova data para a possível retomada das atividades presenciais, no caso para o dia 18 de maio. O grupo deve se reunir remotamente na sexta-feira, dia 8 de maio. O reitor Rangel Júnior falou sobre o posicionamento coletivo das instituições. Olá, é um prazer poder voltar a falar com vocês e atualizar sobre como está o quadro da UEPB, como é que está a avaliação da Universidade Estadual da Paraíba e como está o posicionamento do conjunto de gestores das instituições de ensino superior aqui da região de Campina Grande, mas também com repercussão em todo o estado. Nós nos reunimos e decidimos, por unanimidade, recomendar, salvo quaisquer particularidades de uma ou outra instituição que tenha algum tipo de decisão própria de alcance nacional, decidimos que a medida mais prudente, mais segura, mais sensata nesse momento era manter a suspensão de atividades presenciais até o dia 18 de maio, até o dia 17, domingo, com a previsão de retorno às atividades no dia 18 de maio. Isso se deve essencialmente ao fato constatado pelas autoridades sanitárias do país inteiro, todos aqueles que desenvolvem estudos sérios, pesquisas e modelos acerca de como está a expansão e contaminação do novo coronavírus no Brasil, no mundo inteiro, no Brasil, mas particularmente na nossa região, na Paraíba e em Campina Grande. Então, nosso entendimento foi que, como a curva ascendente ainda não atingiu o seu pico na nossa região,
na nossa cidade. Não há indicativos ainda da possibilidade de retorno às atividades no dia 27, então nós colocamos o dia 18 como parâmetro, também tomando por base a orientação para as universidades federais definidas pelo Ministério da Educação. Então ficou o dia 18 de maio como data de expectativa, de indicativo de retorno, mas no dia 8 de maio nós voltaremos a nos reunir para manter uma atualização desse monitoramento das condições, do monitoramento das atividades e aí sim podermos, no dia 8, se for o caso, indicar se está assegurada a volta no dia 18 ou se há necessidade de prorrogar por mais tempo. Decidimos não indicar a suspensão por tempo indeterminado, tendo por base também a necessidade e a importância de assegurar essa expectativa positiva junto à comunidade, aos estudantes principalmente. Nós temos aí mais de 3.000 estudantes que se matricularam na Universidade Estadual da Paraíba nesse início de período, e é para esses estudantes também que eu dirijo a minha preocupação e a minha palavra, porque esses estudantes tiveram 10, 15 dias de aula, 2 semanas de aula, planejaram suas vidas, toda uma expectativa nesse sentido, e agora ficarem indefinidamente desligados da instituição. Então nós estamos também preocupados com isso e queremos, ao indicar que se os professores tiverem qualquer possibilidade de contato com os estudantes, de contactar com suas turmas, de dialogar com suas turmas, de recomendar leituras, de fazer qualquer tipo de atividade que possa fortalecer esse vínculo, que possa estabelecer um ponto de contato com a realidade desses estudantes e possa fazer com que eles sintam que tem um vínculo com a instituição Universidade Estadual da Paraíba, para nós é muito importante. Foi por essa razão que nós não decidimos impor a mudança ou qualquer tipo de atividade online, de atividade remota para professores e assegurar isso também para os estudantes, porque entendemos que a condição dos estudantes também é diferenciada. E só reforçando que a nova previsão de data para a retomada das atividades presenciais na UEPB é dia 18 de maio. E a preocupação de todo aluno é como fica o calendário acadêmico pós-quarentena, não é mesmo? Pois bem, a equipe da Pró-Reitoria de Graduação da UEPB tem realizado reuniões à distância para avaliar o melhor cenário de formatação do novo calendário para o resto do ano. O pró-reitor Eli Brandão mandou uma mensagem para os acadêmicos da UEPB. Escuta aí. Em relação ao calendário acadêmico, tudo vai depender do curso dessa pandemia e do tempo de suspensão das atividades. Temos a certeza de que as decisões sobre isso serão tomadas sempre tendo em vista a proteção da vida, em sintonia com as orientações das autoridades sanitárias. Temos cerca de 147 professores cadastrados, alguns com números variados de turmas, 3, 2 ou 1, as que foram possíveis de realizar. Vamos realizar nesse período uma avaliação diagnóstica da situação de cada curso, das dificuldades e das experiências exitosas dos professores que deram continuidade às suas aulas. Mas garantiremos a computação de toda a carga horária realizada remotamente e traduzida em experiências exitosas de aprendizagens. Buscaremos alternativas para a elaboração de um novo calendário acadêmico, sempre em diálogo interno com as unidades acadêmicas e com outras instituições de ensino superior públicas, e até onde for possível, seguindo as diretrizes nacionais do MEC. Sigamos juntos, cada um em sua casa, neste momento, na esperança de que em breve retornaremos à normalidade. Um grande abraço. E agora é hora de ficar por dentro das dicas de português do nosso professor, Edson Tavares, que também está de quarentena e fazendo as atividades sem sair de casa. Português sem segredos, com Edson Tavares. Bom dia, gente! Veremos hoje algumas palavras e expressões que por vezes nos deixam em dúvida. Por exemplo, a parte é uma palavra ou são duas? Depende. A parte, separado e com crase, refere-se a algo que está apartado, avulso. Exemplo, as refeições serão pagas à parte. Por outro lado, a parte junto é um substantivo que significa comentário isolado dentro de um discurso de outra pessoa. O sentido é o mesmo de separado, percebe? Exemplo,
Vossa Excelência me concede uma parte? A mesma dúvida ocorre com a palavra de certo. É junto quando significa certamente. Se estudar bastante, de certo, você conseguirá a aprovação. De certo, junto. De certo, separado, sempre virá antes de um substantivo. De certo modo, eu já esperava por isso. E a diferença entre propício e propenso? É pequena, mas existe. Propício indica uma situação que pode favorecer algo, mas que não necessariamente se concretiza. Enquanto propenso mostra que há uma forte tendência para acontecer algo. Veja os exemplos. O fanatismo é o comportamento propício à intolerância. Isto é, o fato de ser propício não significa que efetivamente o fanatismo esteja ligado à intolerância. Já na frase "o fanático está propenso à intolerância", fica claro que a possibilidade de o fanático ser intolerante é bem efetiva. Outra confusão costuma ocorrer quanto à escrita das expressões embaixo e em cima. Embaixo é uma palavra só, em cima são duas palavras. E aqui vai uma dica bobinha, mas que ajuda a lembrar. Pense na letra V. A letra V tem duas pontas em cima, portanto são duas palavras, em cima, e apenas uma ponta embaixo, uma palavra só. Fácil, né? Mas não confunda com acima, que é junto. A propósito, usa-se em cima quando o objeto está em contato direto com a superfície, na parte superior, e utiliza-se acima quando se refere a algo que está numa posição superior sem contato com a superfície do objeto. Exemplos: o prato está em cima da mesa, enquanto o quadro está acima da mesa. A diferença entre saber e conhecer? Sim. Saber de algo é estar ciente de que algo existe. Conhecer é compreender algo com profundidade. Assim, por exemplo, eu posso saber o que é uma máquina fotocopiadora, mas não conhecer seu funcionamento. Para finalizar hoje, cuidemos de 3 palavras que às vezes geram dúvidas quanto ao seu adequado emprego: eficaz, efetivo e eficiente. Sem muitas delongas, poderia dizer que ser eficaz é cumprir o seu papel como se espera. Eficiente é cumprir esse papel de maneira a gastar menos energia e recursos possível. E efetivar é simplesmente realizar algo. Assim, se eu coloco um quadro na parede, eu efetivei, porque foi realizado algo. Serei eficaz se eu fizer o que foi proposto, o que era preciso fazer, e o quadro está na parede. Mas eu serei eficiente se eu colocar o quadro na parede de maneira perfeita, como deve ser colocado e utilizando o mínimo de energia possível. Então, com eficácia, mas também com eficiência, eu prometo efetivar nossa volta no próximo sábado para falarmos mais sobre e procurar desvendar os segredos da língua portuguesa. E se você quer participar aqui com a gente, manda a sua sugestão para o número 98893-9414, que é o contato direto com o professor Edson Tavares. Quem sabe a sua pergunta já não é respondida no próximo sábado, hein? Eu vou repetir o número, anota aí: 98893-9414. E vamos de intervalo aqui no CBN Universidade, mas já a gente volta para falar sobre distanciamento social e quarentena. O que você tem feito nesse tempo dentro de casa, hein? Tá aproveitando para ler um livro, aprender uma nova habilidade ou simplesmente descansar? A gente traz diário de quarentena dos nossos repórteres aqui do CBN Universidade. E ainda uma reflexão sobre o excesso de informação nos dias atuais. E ainda hoje tem o Saúde A sobre tapioca, que por problemas técnicos ele não foi veiculado semana passada. E não vamos te deixar com gostinho de curiosidade, não. A gente volta rapidinho. CBN Universidade, na CBN Campina Grande.
Estamos de volta com o CBN Universidade deste sábado, o último do mês de abril, e já chegamos com informações institucionais da UEPB. É que durante esse momento de pandemia mundial, a Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comunicação, a CETIC da UEPB, disponibilizou uma nova funcionalidade no sistema de controle acadêmico da graduação. Essa é uma ferramenta que possibilita que os professores tenham acesso à lista de contatos dos alunos das turmas nas quais ministram alguma disciplina na Universidade Estadual da Paraíba. A partir desse banco de dados dos estudantes, cada professor tem a possibilidade de montar grupos para disponibilizar o conteúdo teórico da disciplina através das tecnologias digitais. Vale lembrar que, de acordo com a Instrução Normativa 001/2020, que disciplina o uso facultativo de tecnologias digitais para apresentar conteúdos pedagógicos durante esse período de suspensão de atividades presenciais. Para o professor usar plataformas online, ele precisa que 100% da turma esteja de acordo. Para qualquer questionamento, o e-mail disponibilizado pela CETIC é o cetic@uepb.edu.br. E só lembrando que o setor também está com atendimento ao público de maneira remota. E ainda falando sobre as medidas adotadas em função da pandemia do novo coronavírus, como citamos anteriormente, as atividades presenciais na UEPB foram suspensas desde o mês de março, justamente para evitar aglomerações e assim contribuir com o achatamento da curva da Covid-19. Aqui no campus de Campina Grande, por exemplo, a Universidade Estadual da Paraíba recebe estudantes de várias cidades próximas e até de outros estados, o que em dias normais de funcionamento registra um fluxo intenso de pessoas que, além dos alunos, ainda tem um grande número de professores e servidores técnico-administrativos da instituição. Pois bem, com a medida de isolamento social, muitos estudantes voltaram para as cidades de origem. Outros preferiram ficar em Campina Grande por um motivo ou outro. Mas o fato é que a rotina de muitos ficou totalmente diferente daquela maratona de estudos, projetos, pesquisas. Então, nossa produção estava se questionando por onde anda o que tem feito o estudante da UEPB durante esse período de quarentena. A repórter Jordana Nascimento conversou online com alguns estudantes e montou uma reportagem para a gente. Vamos ouvir? Uma medida muito importante para o combate ao novo coronavírus é o isolamento social. Vários países aderiram à medida, mudando temporariamente a vida das pessoas. As instituições de ensino pararam suas atividades presenciais, mas muitas estão sendo feitas em home office, quando as pessoas trabalham em casa. Os alunos e professores tiveram não só suas rotinas alteradas, mas também suas relações. O contato tem sido feito a partir de recursos como e-mail, WhatsApp ou videochamadas. Daniele Santos, do curso de Direito, tem tentado manter uma rotina de estudos. Na minha rotina, eu sempre busco mesclar entre horário de estudos, horário de lazer, porque como a gente fica a maior parte do tempo em casa, tem que haver um equilíbrio entre estudos e lazer, sempre estudando para o que já foi estudado não cair no esquecimento, sempre que os professores passarem os conteúdos, ir estudando, e também o lazer, como assistir um filme ou ler algum livro, praticar exercício como uma forma de desopilar, porque realmente esse período não está sendo fácil. O isolamento social agora realmente é extremamente necessário. E, querendo ou não, isso termina prejudicando o ano letivo das instituições. E os professores, eles têm entrado em contato com os alunos para saber como vão ministrar os conteúdos à distância. Alguns professores optaram pelo Google Classroom, outros pelo WhatsApp e estão mandando os conteúdos por meio desses recursos. Já alunos dos últimos períodos que estão fazendo o TCC, trabalho de conclusão de curso, não estão sendo tão afetados pelo isolamento social, como é o caso de Carolina Gomes, do 8º período de jornalismo. Sobre o TCC, eu venho fazendo orientação com a professora online. Ela já tinha me indicado o material para ler, no caso, no 7º período, quando cursei TCC 1. E aí eu venho lendo o material desde então. Estou terminando de ler alguns PDFs e artigos, só para encher mais o conhecimento na área que eu vou falar, na minha apresentação. E começar já a escrever. Ela sempre vê os meus e-mails e os meus documentos, tudo que eu escrevo, tudo que eu anoto,
e sempre me ajuda dessa forma online. Então, eu espero que o vírus seja contido logo, para que todo mundo possa voltar às suas rotinas normais e, por exemplo, a apresentação do TCC possa ser realizada presencialmente. Apesar de não sabermos ao certo quando tudo voltará ao normal, é importante mantermos uma rotina, mas sem esquecermos de relaxar também. Jordana Nascimento para o CBN Universidade. Obrigada, Jordana Nascimento. E a nossa repórter Carolina Rangel também gravou um material pra gente contando um pouco da vivência dela nesses dias. Uma espécie de diário de quarentena. Ela que mora com os pais, aqui em Campina Grande, que a mãe trabalha na área de saúde e que precisa sair de casa diariamente. E a família toda tem tomado cuidado com o coronavírus. Se liga aí no diário de quarentena da Carolina Rangel. Oi, bom dia. Meu nome é Carolina Rangel, eu tenho 21 anos, eu sou estudante do último semestre de jornalismo da UEPB. Eu vim hoje falar um pouco sobre como tem sido a minha rotina nessa quarentena, né? Eu, como uma pessoa que nunca tinha passado por uma situação assim tão a nível mundial, nunca tinha visto, sentido na pele questões que mexem com o mundo inteiro, né? Como tá sendo o coronavírus. Os meus dias têm corrido muito tranquilos, porque eu não tenho saído de casa. Tranquilos, é claro, na medida do possível. Então eu cuido da casa, eu limpo, eu cuido às vezes da comida e também, claro, tiro um tempo pra mim. Eu leio as coisas que eu gosto, eu jogo as coisas que eu gosto, eu assisto coisas que eu gosto. E eu também, claro, como boa universitária, tenho estudado para o meu TCC. E eu venho falar um pouco também como filha de uma profissional da área de saúde, que é a minha mãe. Ela é enfermeira, trabalha em unidade básica de saúde e também no hospital. E assim, eu vou trazer ela para falar um pouquinho, porque ninguém melhor do que mamãe para falar sobre como tem sido a rotina dela, os cuidados que ela tá tomando, né? Os cuidados nesse tempo de coronavírus, já que trabalho no serviço de saúde e tenho contato com muitas pessoas que podem ou não estarem infectadas, são que todos os dias ao voltar do trabalho já deixo os sapatos em local reservado fora de casa e já passo direto para o banheiro. Tomo um banho e lavo sempre os cabelos. Em casa, todos foram bem orientados a lavar sempre as mãos e o álcool em gel só utilizamos caso precise sair, na maioria das vezes para o supermercado, bem como o uso de máscaras. No trabalho, eu utilizo máscara cirúrgica ou N95, mas todos de casa têm máscara de tecido individual e estamos reforçando a limpeza da casa com água sanitária. Tenho ficado em casa todos os dias sem sair. Eu, meu pai e o meu irmão. Então a gente se divide. Fazer as tarefas de casa, limpar a casa. O meu irmão sempre limpa o quarto dele, mantém organizado. Lava a louça, a gente também cuida da questão de higiene dos cachorros que a gente tem. Nós temos 2 cachorros. É isso, os dias têm corrido assim. É claro, a gente se preocupa muito com essas saídas de mamãe, porque ela tá indo fazer o trabalho dela, mas como ela mesma disse, ela não sabe quem tá infectado e quem não tá. E a gente se preocupa mais agora, porque a gente já se preocupava. Porque assim, né, não é só o coronavírus que é uma doença muito infecciosa, mas existem também outros vírus, existem outras doenças que a gente se preocupa, mas muito mais agora, porque é uma situação nova que a gente nunca viveu e que ninguém estava preparado, né? Então, é assim que a gente tem passado os nossos dias, a gente se organiza e faz o melhor que a gente pode para se manter seguro e também para manter as outras pessoas seguras, né? Porque esse talvez seja o menos ruim, né, da quarentena, que faz a gente pensar nos outros também, não só na gente. É isso, um bom dia, lavem as mãos, fiquem em casa, se cuidem e que a gente saia logo dessa situação. Carolina Rangel, para o CBN Universidade. Obrigada, Carol. E a mãe da nossa repórter, que você ouviu aí no Diário de Quarentena da Carolina Rangel, é enfermeira e se chama Betânia Rangel. E se você pode ficar em casa, o nosso pedido é justamente esse. Evite aglomerações, se proteja e pense no outro. E durante esse momento em que muita gente está com a rotina fora de casa suspensa e os veículos de comunicação estão a todo vapor com informações sobre o novo coronavírus, a nossa cabeça é municiada diariamente com as atualizações dos números, dicas do que podemos fazer ou não fazer. E às vezes as notícias podem gerar diversas sensações. O comentário de Givaldo Cavalcante de hoje traz pra gente um pouco sobre esse misto de sentimentos. Como devemos lidar com a mídia em tempos
tempos de pandemia e como podemos usar a comunicação para se fazer presente. Escuta aí. Comunicação e sociedade. Olá, Natasha Leone, bom dia para você e para todos que estão ligados no CBN Universidade de hoje. Com os nossos olhares voltados às questões relacionadas à pandemia do novo coronavírus, é importante fazermos algumas reflexões para podermos entender melhor esse cenário, bem como nos precaver no que se refere à nossa saúde. E não estou falando apenas da saúde do nosso corpo. Cuidar da saúde mental é fundamental nesse período. Como a imprensa mundial está se dedicando bastante na cobertura dessa pandemia, é natural que você se sinta bombardeado de notícias que, por um lado, ajudam no combate contra a doença, mas, por outro, podem causar problemas principalmente para aquelas pessoas que sofrem de ansiedade. Nesse momento, é importante termos acesso à informação e auxílio na filtragem dessas informações em busca de um conhecimento pertinente. E para isso, selecionar o que ficamos sabendo é fundamental para a preservação da nossa saúde mental. Vejamos o seguinte cenário. Muitas pessoas continuam aproveitando as ferramentas da comunicação para inundar os outros com conteúdos ligados à Covid-19, mas sem ter nenhuma responsabilidade sobre o que esse assunto pode causar nos outros. Não interessa se essas notícias são verdadeiras ou se elas se encaixam nas já conhecidas fake news. Por isso, cuidado com as informações em excesso e nas falsas. Não estou dizendo para todos se desligarem dos noticiários nem deixarem de trocar ideias com os outros sobre esse assunto. Aproveite esse tempo para se apegar a fontes seguras. Você não precisa ficar conectado o tempo inteiro com as notícias. Tenha acesso a veículos de informação confiáveis e só compartilhe aquilo que você tem certeza que é verdadeiro. Se até bem pouco tempo atrás as pessoas demonstravam confiança nas informações que vinham principalmente através das redes sociais, o momento atual mostra outra coisa, já que uma pesquisa divulgada no final do mês de março pelo Datafolha apontou que os meios de comunicação mais confiáveis nesse período de pandemia são a televisão com 61% de confiabilidade do público, sendo seguida pelos jornais impressos com 56% e o rádio com 50%. Por isso, evite boatos e informações no mínimo duvidosas. Como muitas pessoas estão respeitando o isolamento social, a sensação de solidão ou até mesmo a prisão no próprio lar pode provocar fortes emoções que atacam o sistema nervoso, causando sentimentos de impotência, desesperança, ansiedade, humor deprimido e estresse. Se isso se repetir com frequência com você, não hesite. Procure ajuda médica. Mais do que nunca, precisamos utilizar os recursos da comunicação para nos aproximarmos e cuidarmos uns dos outros, e não para causar ainda mais angústia e desespero. Vamos nos manter em segurança, mas sem nos afastarmos das pessoas. Que tal fazer uma ligação para aquele amigo ou familiar que há muito tempo você não conversa? E por que não uma chamada de vídeo com parentes para relembrar algumas histórias, por exemplo? Isso com certeza vai gerar bons momentos. Seu e-mail pode funcionar como um diário nessa quarentena e registrar os momentos que você julgue mais desafiantes ou encorajadores, caso você não queira compartilhar os seus sentimentos em seus perfis nas redes sociais. São apenas algumas dicas que mostram como a comunicação é muito bem-vinda, principalmente em tempo de distanciamento social, já que precisamos demonstrar presença mesmo estando longe. Se você puder, fique em casa, que essa fase vai passar. Obrigado por sua atenção e até a próxima. Obrigada, Givaldo Cavalcante, e até o próximo Comunicação e Sociedade. E vamos para mais um intervalo aqui no CBN Universidade. Na sequência, a gente fala sobre a atividade física sem sair de casa. E ainda tem dicas de alimentação saudável para você. Fica sintonizado aqui na 103.5 que o CBN Universidade volta rapidinho. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. Voltamos com o último bloco do CBN Universidade deste sábado. E a gente vem sempre falando sobre o projeto do Núcleo de Estratégias em Saúde, o NUTS, que desenvolveu o protetor facial que vem sendo entregue para profissionais da saúde aqui em Campina Grande e na Paraíba como um todo, que estão trabalhando no enfrentamento do Covid-19. Pois é, essa iniciativa tem ganhado a cada dia mais parceiros e uma delas, firmada com o grupo Duraplast aqui da cidade, garantiu a entrega de mais de 17 mil protetores faciais, isso até o fechamento desse programa. O NUTS desenvolveu o bloco para a moldagem do dispositivo e a indústria doou todo o processo de produção que passou a ser feito por meio de injeção de polipropileno.
Na primeira etapa da distribuição dos protetores desenvolvidos pelo Laboratório de Tecnologias 3D do NUTS, os protetores haviam sido impressos no próprio LT 3D e também pelas impressoras 3D de instituições parceiras como o Instituto Federal e ainda de pessoas físicas que usaram equipamentos pessoais para confeccionar um maior número de protetores. A partir dessa nova parceria com o grupo Duraplast, a tecnologia do NUTS da UEPB passou a ser impressa em escala industrial, aumentando a produção para cerca de 2.000 unidades por dia. Que legal, não é? E com essa iniciativa, o protetor facial desenvolvido no NUTS da UEPB conseguiu chegar a um maior número de profissionais da saúde em várias cidades do estado. Conversamos com a coordenadora do laboratório, a Yasmine Martins, e ela explicou um pouco sobre essa sistemática na distribuição dos protetores faciais aqui na Paraíba. Escuta aí. Nós estamos fazendo a entrega a partir das regionais de saúde do estado. Preferimos assim para que a gente consiga realmente atingir todo o estado a partir das demandas. Então, a gente entrou em contato com cada uma das 13 regionais de saúde, pediu para que fosse nos enviada a demanda e a gente está, a partir da produção, né, a gente vai produzindo e vai entrando em contato com cada regional para que ela venha buscar o quantitativo. Então, está sendo entregue exatamente o quantitativo que cada regional está nos solicitando. Então, a gente já entregou para a regional de Catolé do Rocha, né, a parte do Alto Sertão, Catolé do Rocha, Patos, Princesa Isabel, Cajazeiras. Já mandamos o quantitativo completo junto com a Duraplast, né, para João Pessoa, Campina Grande em um número menor, mas todos os hospitais e UPAs estão cobertos. O estado inteiro a gente já conseguiu entregar um pouco em cada local. Nós já fizemos entrega a todo o Corpo de Bombeiros da Paraíba. SAMU está incluso nessas regionais de saúde, mas a gente também já mandou um pequeno quantitativo para atender emergencialmente, mas dentro dessa entrega das regionais de saúde está sendo feito o quantitativo que eles fizeram a solicitação. Vamos cobrir os policiais militares e civis também, né? A gente está na nossa programação de entrega, assim como também alguns hospitais particulares que estão fazendo parte do enfrentamento, né? Hospital de porta aberta que eles falam. A gente também está mandando, mesmo que seja particular, comprovando que é um hospital de enfrentamento, a gente manda. Nós vamos entregar em todo o estado da Paraíba em torno de 22.000 protetores faciais. Nós também, né, tão logo a Paraíba seja coberta, a gente vai fazer doação também para o Rio Grande do Norte, né, que é um estado vizinho nosso e que também está sofrendo bastante com a falta de EPI no estado, e aí nos foi solicitado, e como a gente pode atender, nós vamos, assim que o estado da Paraíba estiver coberto, nós vamos atender ao pedido deles também. Obrigada a Yasmine Martins e a todos que integram o NUTS da UEPB, que estão sempre disponíveis para fornecer informações e mostrar o que vem sendo feito pelo Núcleo de Tecnologias Estratégicas em Saúde da UEPB. E com certeza esse número de protetores entregues para os profissionais da saúde cresce a cada dia. E a UEPB faz parte dessa corrente contra a Covid-19. Agora eu faço uma pergunta para você, ouvinte. Tem feito atividade física durante essa quarentena? Eu confesso que eu não tenho feito, mas mesmo sem sair de casa, é preciso se exercitar para não perder o ritmo. Sem falar que a atividade física pode ser parceira no enfrentamento à ansiedade tão comum nesse período de isolamento social, por exemplo. O repórter Valério Júnior conversou com um educador físico e também com uma nutricionista para saber se tem receita para se exercitar e evitar uns quilinhos indesejados. Isso sem sair de casa. Vamos ouvir na reportagem? Ficar em casa durante a pandemia do novo coronavírus pode apresentar às pessoas inúmeras maneiras novas para que façam coisas comuns do dia a dia, como se exercitar. Além de manter os resultados dos treinos de academia para quem já frequentava e aumentar o sistema imunológico do nosso corpo, o educador físico Tiago Almeida aponta outros benefícios da prática de atividades físicas nesse momento, que o recomendado é que as pessoas não saiam de casa. Nesse momento é importantíssimo você se manter fazendo exercício para que você possa manter seu sistema imunológico forte. Logicamente que para que esse sistema imunológico ele fique forte, não é somente o exercício que vai fazer isso, né? Um conjunto aliado a ações como a alimentação saudável, a boa hidratação, o controle do estresse.
Isso aí vai fazer com que você mantenha o seu sistema imunológico forte. Para aliar os exercícios em casa aos outros cuidados com a saúde, manter uma alimentação saudável também é essencial. A nutricionista Ana Flávia Moura deu dicas de como se alimentar bem nessa quarentena, evitando os deslizes e beliscadas fora de hora. Então, com mais tempo em casa, mais tempo ocioso, é normal que não saibamos diferenciar a fome física, que são apenas os sinais que o nosso corpo dá quando precisamos nos alimentar, da fome emocional, que está totalmente ligada aos nossos sentimentos, tristezas, ansiedade, incertezas. Então, de acordo com essa pergunta, separei algumas dicas de como evitar comer além do que necessitamos na quarentena. Inicialmente, evite ficar beliscando. Planeje as suas refeições, prepare as suas refeições de forma adequada, tentando manter sempre os horários corretos de cada refeição. Priorize os alimentos in natura, frutas, legumes, verduras. E evite os alimentos industrializados, que em sua maioria são apenas calorias vazias que não irão fornecer nenhum tipo de nutriente. Com crianças em casa, o acompanhamento da alimentação dos pequenos pode ser visto ainda mais de perto pelos pais. Primeiramente, tentem incluir as crianças no planejamento. É importante que os familiares saibam o que deixar na despensa e no alcance das crianças. Envolva as crianças nas preparações das refeições. Isso tornará a refeição mais atrativa. Mantenha os horários certos de cada refeição. É importante manter a rotina alimentar daquela criança, evitando distrações como jogos, TV, celular e, por fim, o que oferecer a essas crianças. Então, vamos sempre tentar priorizar as preferências da criança, tentar oferecer frutas da estação, cereais integrais e até mesmo bolos e biscoitos caseiros. Conversamos com o estudante Augusto Lins. Ele mora em João Pessoa e praticava exercícios físicos na orla. Com o isolamento social, ele precisou adaptar essa rotina em casa e viu benefícios nisso. A partir do dia 18 de março, eu comecei a fazer em casa, porque a quarentena chegou para aqui em João Pessoa, dia 18. Aí eu tenho instruções do meu amigo personal trainer, e é isso. Eu faço também vendo algumas aulas de YouTube para eu ter uma assertividade no desempenho do exercício. Eu procuro sempre fazer 2 vezes na semana, porque para não ficar muito exaustivo. E mudo os treinos de peito e pernas, braços e ombros. E para você que quer se exercitar sem sair de casa, o educador físico Tiago Almeida traz algumas dicas. Faz polichinelo, pula corda, faz corrida no lugar. Esses exercícios de característica aeróbica, de imediato te dão um resultado, uma adaptação fisiológica que a gente chama de adaptação aguda. Faz com que você libere alguns neurotransmissores, os hormônios do bem-estar, dopamina, endorfina, e isso vai trazer uma sensação de alívio diante de tudo que a gente está vivendo. Repetindo isso 2, 3 vezes por semana, você vai ter uma manutenção da sua aptidão física, do seu condicionamento físico, vai ter o fortalecimento do seu sistema imune, assim como eu falei no início, e essa resposta a nível mental, emocional. Então é isso, vamos nos movimentar para passar pelo período de isolamento com bastante saúde. Valério Júnior para o CBN Universidade. Obrigada, Valério Júnior. E como o educador físico disse aí, pelo menos 2 dias de atividade física por semana já dão uma forcinha para evitar o sedentarismo. E a dica da nutricionista Ana Flávia Moura é manter a disciplina na alimentação. Tá fácil não, a dieta que lute. E a gente segue falando em alimentação. É hora do quadro Saúde A de hoje. Saúde A, com Lucielen Lima. Olá, tudo bem? Hoje venho aqui falar sobre algo que faz parte da culinária, principalmente do norte e do nordeste do Brasil, a tapioca. Na nossa Paraíba, independente de estar na moda ou não, ela sempre esteve no nosso cardápio. Mas aí surgiu a dúvida se a tapioca é uma boa escolha para quem quer emagrecer, se é saudável, se é fit. Então vamos a algumas informações sobre ela. Semelhante ao pão, a tapioca é um carboidrato simples de rápida absorção. Por isso tem alto índice glicêmico, ou seja, rapidinho a glicose aumenta na corrente sanguínea, afetando a resposta da insulina. Portanto, se você está querendo perder muitos quilos, talvez
talvez não seja a melhor opção. Ela é muito consumida por quem quer, por algum motivo, evitar o glúten do pão. Realmente, a tapioca não tem glúten, mas também não quer dizer que deve ser comida em grandes quantidades várias vezes por dia. Calma. Não é assim, tá? Todo carboidrato simples deve ser comido com cautela, moderadamente. Sendo assim, pode perfeitamente fazer parte de uma alimentação saudável e equilibrada. Agora, é importante que você saiba que o recheio da tapioca influencia muito no valor nutricional como um todo, começando pela massa. Se a tapioca é pobre em fibras, você pode acrescentar. É só misturar na massa um pouco de chia, linhaça ou gergelim. Coloca ali um pouquinho, assa, que dá tudo certo. Fica só mais um pouquinho crocante. Para o recheio, você pode escolher uma proteína como ovos, frango desfiado ou hummus, feito com grão de bico. Tem várias receitinhas na internet e é super fácil. Pode ser também algo doce como recheio, como mel, banana com canela, geleia de frutas, sem açúcar de preferência. Assim você enriquece nutricionalmente a sua tapioca de uma forma saudável. Evite processados e industrializados, tá? Como salsicha e mortadela. Uma outra excelente dica de recheio é a caponata. A minha eu faço assim: refogo alho e cebola, acrescento berinjela, tomate e pimentões coloridos cortados em cubinhos. Coloco orégano e mais algum temperinho. Pode ser tomilho, alecrim, manjericão, louro, canela, açafrão. Vou variando, sabe? Para não ficar sempre o mesmo gosto. Deixa cozinhar um pouco e tá pronto. Fica uma delícia, vale a pena experimentar. Você ainda tem a opção de fazer crepioca. Como é que faz? É só misturar uma colher bem cheia de goma de tapioca, um ovo e sal. O preparo é bem semelhante ao de uma panqueca. Vira ali de um lado, vira do outro. E aí é só escolher bem o recheio, da mesma forma que a tapioca normal. Pois é, gostou das dicas? É isso, um grande abraço, até a próxima. Obrigada, Lucielen, e até o próximo Saldear. E assim a gente encerra o CBN Universidade deste sábado. O programa teve a apresentação minha, Natasha Leone. O CBN Universidade tem a produção dos estudantes de jornalismo e de educomunicação que fazem estágio na Codecom da UEPB. A supervisão e edição é da Coordenadoria de Comunicação da UEPB. A edição técnica é de Apolo Ricardo e Jorgito e a direção de Hipólito Lucena. E se você perdeu algum trechinho do nosso programa, pode ouvir na hora que você quiser, através do canal Rede UEPB no YouTube. Daqui a pouquinho, o CBN Universidade já está disponível na íntegra para você ficar por dentro do que rolou no nosso programa. O CBN Universidade é fruto de uma parceria entre a Rádio CBN Campina Grande e a Universidade Estadual da Paraíba. Agora você continua com a programação da CBN Campina Grande, que tem muita informação para você. Voltamos sábado que vem e até a próxima. CBN Universidade, na CBN Campina Grande.